Você faz ideia de quanto você vai gastar até o dia da sua aprovação? A gente sabe que tem alguns outros gastos indiretos, não vão entrar na conta, eu vou até citá-los aqui, porque eles variam muito de acordo com a sua realidade. Mas vamos chegar ao número geral, pode ser? O que você precisa de qualquer forma para começar os seus estudos? Um bom material teórico para você estudar, seja livros, seja apostilas em PDF. E a gente sabe que hoje a maioria dos aprovados na área fiscal estão utilizando o material do Estratégia Concurso. E já quero deixar claro que eu tô falando de estratégia, não tô recebendo nada para isso. Vou falar do TEC também, não tô ganhando nada para isso. Tô só falando para vocês as ferramentas que a maioria dos aprovados na área fiscal hoje estão utilizando, beleza? Então, quanto tá custando hoje uma assinatura do Estratégia normal? Sem nenhuma promoção, para você ter acesso aos PDFs e aos videoaulas para poder fazer os seus estudos, você vai desembolsar R$ 89,90 por mês. Gustavo, mas por quanto tempo eu vou precisar assinar esses cursos que eu vou utilizar para estudar? Vamos fazer uma média geral aqui? A galera tá levando, pelo menos os alunos da Guru já estão levando em média ali de 2 a 4 anos para serem aprovados. Pode demorar menos de 2, a gente teve até exemplos recentes que demorou menos de 1 ano, mas também pode demorar um pouco mais de 4, então vamos tirar esses outliers e a gente tem essa média entre 2 e 4 anos. Então vamos fazer a conta para 2 e para 4 anos, beleza? Assinatura de estratégia, R$ 89,90. Em um ano você gastaria R$ 1.078,80, mas, pegando a parte de baixo do gap de tempo que você pode demorar de 2 a 4 anos, em 2 anos com a assinatura de estratégia, você vai gastar R$ 2.157,60. Em 4 anos, com essa assinatura normal, você vai gastar R$ 4.315,20. E aí vem um adendo que eu vou fazer várias vezes para vocês aqui. Você consegue condições diferenciadas durante sua trajetória. Black Friday, promoções que cada curso costuma fazer, cada material costuma fazer, com estratégia não é diferente. Em algumas ações mais agressivas, você consegue até assinar por planos de R$ 59,50. Isso vai te custar R$ 714 em um ano, R$ 1.428 em 2 anos e R$ 2.856 em 4 anos. Uma baita diferença do valor normal, né? Então, com estratégia na promoção, você gastaria entre 1.428 e 2.856. A gente ainda vai voltar nesses valores, não precisa se preocupar não. Dito isso, vamos falar o que você vai gastar com o TEC, né? E por que TEC, galera? Você precisa de uma ferramenta de resolução de questões hoje, uma plataforma. E a Guruja indica o TEC, na nossa opinião é a melhor do mercado hoje, e a maioria dos aprovados na área fiscal estão assinando o TEC e utilizando o TEC. Pois bem, com o TEC você vai gastar na assinatura R$ 39,90 por mês. Isso, em 2 anos, vai te custar R$ 957,60 e em 4 anos, R$ 1.915,20. Só que assim como acontece com estratégia, né, e acontece com a Guruja, vou citar também, você consegue condições especiais no TEC. Você é aluno da Guruja, então, como aluno da Guruja, você tem direito a um desconto de 20% no TEC, na mensalidade. Então a mensalidade que é R$ 39,90 cairia para R$ 31,92 e você desembolsaria em 2 anos com esse valor R$ 766,08 e em 4 anos R$ 1.532,16. Além de utilizar o Estratégia e o TEC. Se você está fazendo como fizeram 100% dos aprovados no ISS Nova Iguaçu, 82,3% na Cefaz Piauí, 80% na Cefaz Sergipe e 79,3% na Cefaz Rio de Janeiro, só para citar concursos mais recentes, você é aluno da Guruja, que é o caminho que a maioria dos aprovados está utilizando hoje, tá, galera? Eu tô utilizando aqui com vocês para esse cálculo o caminho que a maioria dos aprovados segue. Isso não quer dizer que é o único caminho, tá? Tem aprovados, inclusive, que seguiram outros caminhos, tá? Mas estou seguindo a trajetória, utilizando as ferramentas que têm proporcionado um percentual maior de aprovação, comprovadamente pelos dados. Com a Guruja, você vai desembolsar no valor normal, regular, R$ 347 por mês. Isso em 2 anos vai te custar R$ 8.328 e em 4 anos, R$ 16.656. Mas assim como acontece com o TEC, e com o Estratégia, você tem condições especiais na Guruja. Seja em maio, que a gente faz a nossa Green Friday, seja em novembro, que a gente faz a nossa Black Friday. Vou utilizar como referência o valor da Black Friday, do nosso plano anual da Black Friday do ano passado, R$ 267 por mês para quem já era nosso aluno. Ou seja, pagando essa mensalidade, em 2 anos você vai desembolsar R$ 6.408, em 4 anos você vai desembolsar R$ 12.816. Beleza, Gustavo, agora vamos somar isso aí tudo. Vamos fazer primeiro o cálculo para você ser aprovado em 2 anos. Quanto você gastaria para ser aprovado em 2 anos? O menor valor que você conseguiria, ficando atento aí a
essas condições especiais, pegando valores promocionais, seria R$ 8.602,08. Na outra parte, pegando só valores regulares e não se preocupando em aderir em momentos promocionais, você gastaria R$ 11.443,20. E aqui, galera, eu já quero deixar um adendo para vocês de como é importante vocês estarem ligados a cupom, a promoção de Black Friday, a promoções que as empresas fazem, porque pegando como referência o prazo de 2 anos para ser aprovado, só aqui você é capaz de economizar R$ 2.841,12, aproximadamente 25% do seu gasto total em que você precisa para ser aprovado. É muita grana, né? A gente vai fazer esse cálculo para 4 anos, obviamente vai ser o dobro disso aqui, mas veja como só ficar atento e aproveitar as oportunidades que o mercado te proporciona vai te ajudar muito a economizar. Agora vamos para o cálculo com 4 anos para ser aprovado. Utilizando os valores regulares, não economizando nada, Black Friday, cupom ou qualquer coisa promocional que os cursos ofereçam, você vai chegar num valor de R$ 22.886,40. Se você utilizar os menores valores que eu citei aqui, em 4 anos você vai gastar R$ 17.204,16. Uma diferença de R$ 5.682,24 durante 4 anos só de aderir nas promoções, conseguir cupom e ficar atento, né, para você ter as melhores oportunidades. Você pode falar assim, Gustavo, tá, então vou botar aqui pior cenário possível, vou pegar tudo preço regular, vou demorar 4 anos para passar, então eu vou gastar R$ 22.886,40. Mas isso aí é tudo, Gustavo. Tem alguns gastos que você vai precisar ter, provavelmente taxa de inscrição, se você não conseguir a isenção da inscrição, e aí a gente está falando mais ou menos de 1% do salário inicial, como o valor de taxa de inscrição. Se você pegar as inscrições, galera, e os salários, vocês vão ver que essa relação ela é bem clara. A inscrição costuma custar ali mais ou menos 1% do valor do salário. Então você vai pagar ali, de 150, 350 reais, vai ficar por ali, é um cálculo razoável. Aí fazer uns 10 concursos, coloca esse valor aí na tua conta. Ah, Gustavo, eu moro no interior de não sei onde, eu vou ter que pegar muito voo, então eu vou gastar tanto por concurso. Faça essas contas, mas aí ela varia de acordo com cada um e de acordo com quantos concursos você vai fazer até passar, né? Já tivemos aqui alunos que passaram no primeiro concurso, segundo, terceiro, quarto, mas teve aluno que demorou bastante para passar e o cara gostava de fazer prova, então viajava o Brasil inteiro fazendo prova mesmo, gostava da social antes da prova, depois da prova, enfim, gostava de viajar para fazer prova, viajava mesmo, gastava muito mais, aí você pode ir dosando, tá? Inclusive, fica um adendo aqui, de você que tá aí com a grana contada, se planejando para estudar durante esse tempo e tem que pesar a mão para segurar a grana, escolhe os concursos certos para fazer, tá? Porque tem concurso que vale a pena você fazer por experiência, beleza, mas chega um momento ali que é melhor você segurar para dar os tiros certos e diminuir um pouco o teu gasto, tá? Se eu demorar 4 anos ali, vai ser na faixa de 20 mil reais, é um gasto alto, né? Sim, é um gasto alto, a gente sabe disso. Um investimento para passar não é um investimento pequeno, mas será que ele é caro proporcionalmente? Vamos pensar o seguinte, galera, vamos pegar só como exemplo os concursos recentes aqui de Goiás, Rio Grande do Norte, DF, Piauí, Rio de Janeiro e Cuiabá. O menor salário líquido, o que vai bater na tua conta inicial desses que eu citei, foi na faixa de 25 mil reais. Ou seja, só o primeiro salário, ele paga com folga o que você precisou investir aqui diretamente no seu estudo. O maior desses salários, ele passa de 33 mil reais líquido. Então só o primeiro salário já vai bancar tudo o que você investiu de material e orientação no seu estudo para ser aprovado na área fiscal. Pô, Gustavo, mas eu queria saber o valor todo, o que eu vou gastar com passagem, o que eu vou gastar com hotel, o que eu vou gastar com alimentação, o que eu vou gastar também com os materiais que você citou, com a orientação do Guruja. Pode fazer a conta aí, meu amigo. Eu duvido, mesmo que você demore para passar, você vai gastar mais de 3 salários líquidos, os seus 3 primeiros salários. Não vai. Mesmo que você fique em bons hotéis, mesmo que você tenha que fazer muitas provas, mesmo que você vá nas resenhas e nas sociais com a galera depois da prova e antes da prova, você não gasta nem 3 salários líquidos no total, assim, tô falando total mesmo, com a sua preparação, incluindo aí viagens, taxa de inscrição, hotel, o teu Uber lá no dia da prova, enfim. E aí vão aqui alguns disclaimers que eu acho importantes. Todo esse gasto aqui, ele não compra a sua aprovação. Eu tô falando das maiores probabilidades, o que o pessoal está utilizando hoje para ser aprovado, né? Mas a gente sabe que o que vai pesar no final das contas é o teu tempo de estudo, o teu tempo de dedicação e o quanto você leva a sério utilizar essas ferramentas da forma correta. A Guruja, por exemplo, ela te orienta, mas ela não vai sentar a bunda na cadeira, cumprir as metas com atenção, ter ali vontade de realmente evoluir dia a dia. Quem tem que fazer isso é você. Então, utilizando essas ferramentas, que são as melhores que a gente tem hoje para ser aprovados na área fiscal,
você está, pelo menos, aumentando no máximo a sua probabilidade de ser aprovado. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: de vez em quando eu pego alguns de vocês falando assim, porque hoje tá muito caro para ser aprovado num concurso top, seja ele fiscal, controle, enfim, até magistratura. E a verdade, galera, é que talvez seja mais barato do que nunca ser aprovado num concurso da área fiscal. Se a gente pegar aí 15, 20 anos atrás, a gente estaria falando em cursos presenciais. Curso presencial, meu amigo, se você não teve a oportunidade de fazer para concurso público, era uma parada muito cara. Você ia desembolsar uma mensalidade muito alta para um curso presencial. Eu me lembro quando eu fiz um curso presencial lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, para um concurso da Anvisa. Eu lembro que a mensalidade era cara, eu gastava um monte com deslocamento, pegava ônibus e metrô para ir e ônibus e metrô para voltar, sem contar que eu tinha que voltar quase meia-noite no centro da cidade. Quem conhece do Rio de Janeiro, não é o passeio no parque. Gastava com alimentação na rua. O gasto que você tem hoje, mensal e anual e total para estudar, é muito menor do que lá atrás, tá? Naquela época ainda tinha você xerocar muita coisa também, tá? A gente tinha que xerocar um monte de material. Você não tem mais esse tipo de gasto. Agora, na maioria das vezes, você vai ter o teu PDF, a tua plataforma de questões, a tua orientação, e é isso. Uma outra coisa é o seguinte: não é o único caminho para aprovação. Vai ter gente sendo aprovado com outros materiais, com outras plataformas de questão e também sem a orientação da Coruja. Você pode ser aprovado, e já vi candidatos aprovados gastando muito menos que isso. Mas também você pode gastar mais do que isso. Seja porque você queria um curso de correção de redação, ou você contratou aula particular, ou você quis comprar vários cursos, quis assinar mais de uma plataforma de questão, enfim, não é incomum você investir mais porque você quer, tá? Isso também não significa que você estará seguindo pelo melhor caminho. Cuidado, que nem sempre mais é melhor, tá? Inclusive, na maioria das vezes, não. Vai te atrapalhar, vai te deixar sem saber para onde seguir no estudo. Chegamos aí a um valor mínimo em 2 anos de R$ 8.602,08 e um valor máximo em 4 anos de R$ 22.886,40. Acredito que o que você vai investir diretamente na tua aprovação num concurso da área fiscal, do começo ao fim, deve ficar mais ou menos por aí, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não tá fugindo disso, tá? E aí, achou que tá muito caro ainda? Perto do salário ser aprovado na área fiscal? Achou que essa conta aqui não faz sentido? Esqueci de alguma coisa? Comenta aí que a gente vai conversando nos comentários, beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos junto!